Mas afinal, flopou ou não flopou? Vai dar prejuízo ou não vai? Vai ou não vai? Pois é, pessoal, Capitão América Admirável Mundo Novo teve o seu segundo final de semana de exibição e os números estão alarmantes. E além dos números, nós vamos também analisar o que três portais de notícias estão falando, tá bom? Nós vamos falar aqui dos números e das informações que a Variety trouxe, também o IGN e, por fim, The Hollywood Reporter. Temos aqui também os números oficiais que nós vamos conferir e também responder a pergunta, né? Quem que sai ganhando nessa história? Os nerdolas ou os lacrolas? Os nerdolas falam que toda essa questão aí de trazer o Sam Wilson é lacração, porque trazer um personagem negro para assumir o manto do Capitão América sem soro é uma questão de lacração. Porém, do outro lado, a militância, a lacrola, diz que o fato de o filme ter cortado as militadas e de não se posicionar politicamente é uma tristeza, porque a Disney largou mão, né, de assumir um lado. E aí, quem que sai ganhando? Quem que vai chorar mais nisso? Se o filme der prejuízo, quem que vai ficar mais feliz? Parece contraditório, né? E realmente é, né, minha gente? Mas antes de a gente entrar nesse debate e também ver os números, eu só quero lembrar que eu sou o Saulo Ferreira e esse aqui é o Conversa de Nerd, e eu já vou adiantando para você, se você chegou aqui, é novo no canal, e pra galera que vem chegando aí nessas últimas polêmicas, galera, eu tenho lado sim, tá bom? Eu sou conservador e eu sou anti-woke, porém eu preciso também criticar as coisas absurdas que a Liga Nerdola, né, que o pessoal anti-woke tá falando, porque os caras fogem da coerência, fogem da lógica e só sabem falar censura, lacração, blá blá blá, e não colocam bons argumentos. Até que recentemente, né, principalmente o Linhagem Geek tá tentando ali falar mais de quadrinhos, porém ainda, né, falta coisas. Então, bora analisar aqui e eu vou dando a minha opinião, conversando com vocês. Vocês já deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? O que vocês pensam a respeito de tudo isso, dos números. E discordar, pessoal, discordar não é crime, tá bom? Discordar não é crime, você pode discordar. Só por favor, seja civilizado, tá bom? Não falte com respeito com ninguém, tá bom? Eu sou civilizado aqui, eu dou minha opinião sem ofender ninguém. Então vamos, por favor, manter aí o decoro, beleza? Diferente do nosso presidente atual. Bora lá então. Pessoal, primeira coisa, a Variety já coloca aqui na matéria, né, na manchete, que a bilheteria de Capitão América Admirável Mundo Novo sofre uma queda de 68% no segundo final de semana. Ou seja, uma queda muito forte. Não é das piores, mas é uma queda muito forte. E aí quando a gente vai ver os números, né, nós temos aqui, ó, tanto do site The Numbers, que aponta que ele já arrecadou mundialmente 289 milhões, quanto o site Box Office Mojo, que eu gosto também, que aponta esse mesmo número, tá bom? Vocês podem conferir aí exatamente o mesmo número. Lembrando que Capitão América abriu domesticamente com 88 milhões de dólares e mundialmente com 113 milhões. E também é importante mencionar que o filme teve um custo de produção de 180 milhões. Ou seja, se a gente pegar esse número aqui e analisar esses 289 milhões, se custou 180, já arrecadou 289, você fala, bom, pelo menos se pagou, não é um prejuízo tão grande. Porém, a gente tem a questão do marketing, né? Mas vamos ver aqui o que a galera tá falando. Começando aqui, ó. Após um forte início, né, de 100 milhões do feriado prolongado do Dia dos Presidentes, que foi o feriado quando esse filme foi lançado, né? Capitão América Inteligente, a estratégia. Esse filme da Disney caiu 68% em seu segundo final de semana, com 28,3 milhões. Então vocês estão vendo aí o número que esse filme fez domesticamente, né? Em mais de 4 mil cinemas norte-americanos. E aí ele vai apontar o seguinte, ó, que a aventura de super-heróis liderada por Anthony Mackie, blá 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 blá, gerou 141 milhões domesticamente e 289,4 milhões mundialmente até o momento. Aqueles números que eu falei. Então, ó, ele abriu com 88 lá nos Estados Unidos e no segundo final de semana fez só 28 milhões. Perceberam a queda, né? E aí, ele coloca aqui, o que Capitão América custou mais de 180 milhões antes do marketing, tornando o orçamento de produção um pouco menos caro do que outros sucessos da Marvel. Então, tecnicamente, o filme custou 180 milhões. Porém, outras fontes já começam a dar outros números. Por quê, pessoal? Por causa das benditas refilmagens. O filme passou por muitas refilmagens. Eles trouxeram outros atores, por exemplo, o Giancarlo Esposito, que interpreta o Coral, né, o vilão da Sociedade das Serpentes. E o cara... Todas as cenas que ele está são cenas de regravação. Porém, outras pessoas apontam que essas refilmagens podem não ter sido tão caras
porque eles filmaram em pequenos estúdios. Tem aquela cena final que o Sam conversa com o Hulk Vermelho, por exemplo, que ele tá, né, na frente de uma tela verde, aquela cena muito mal feita, muito mal filmada. Então pode ser que eles tenham tentado reduzir o custo de produção ao máximo, né? E depois, obviamente, tem os custos de marketing, de divulgação do filme, né, dos trailers e tudo mais. Isso é um gasto maior. Porém, a gente tem uma outra questão que vai ajudar esse filme, eu já falo dela daqui a pouco. Vamos terminar de ver o que as matérias estão falando. Não é incomum que os grandes sucessos de histórias em quadrinhos na escala de Capitão América caiam significativamente nos fins de semana subsequentes. Por quê? Porque no primeiro final de semana a galera fã vai assistir, né? E depois, nas próximas semanas, geralmente ali um pouco mais de um mês, o público mais geral vai assistir o filme. Só que aí eles pontuam uma coisa importante. No entanto, este filme, sobrecarregado com críticas negativas e o boca a boca ruim, caiu para o lado mais íngreme, com uma queda mais próxima de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania de 2023, que teve uma queda de 70% após a sua estreia de 106 milhões. Ou seja, não tá sendo comparado com um filme que teve uma bilheteria bem ruim, né? Então não tá indo bem. E aqui, e mais do que Guardiões da Galáxia, né, que teve uma queda de 47%. Olha a diferença, uma grande diferença, né? Capitão América 4 teve essa queda de 68% e Guardiões da Galáxia só 47%. E ainda eles comparam com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e Thor, Amor e Trovão, que também tiveram declínios semelhantes de 67% em suas respectivas estreias de segundo ano. Filmes que também não foram tão bem, embora, né, Doutor Estranho tenha feito ali, o Thor também, né, tenham feito bilheteria, se pagaram tranquilamente, mas não foram filmes que performaram muito bem e que também não foram um sucesso de público e de crítica, principalmente de público. Então a gente tem essas comparações com os próprios filmes da Marvel, né? E aí a gente tem um comentário muito interessante aqui, né, do analista sênior da Comscore Paul, isso é sobrenome bizarro aqui, que ele diz: este é o novo normal para os filmes da Marvel. Então, para o pessoal já começar a se preparar que não vai ter, né, aquela bilheteria estrondosa por várias semanas seguintes. Ele ainda acrescentou aqui, ó: ainda não há como negar que esses filmes têm apelo e Capitão América Admirável Mundo Novo provavelmente triplicou nas bilheterias, mas uma queda de 68% no fim de semana reflete menos entusiasmo do público do que você esperaria da Marvel. Então, realmente não é um cenário favorável. Essa aqui é uma parte da matéria da Variety, tá? Se você quiser ler depois, confere lá sobre a bilheteria do Capitão América. Segunda coisa, o site IGN também pontuou, e eles colocaram o seguinte, que esse filme se aproxima de 300 milhões, como nós vimos, né, 289 milhões, em bilheteria global, após queda de 68%. Então eles já colocam ali, né, 300 milhões, tá se aproximando, né, tentando dar uma ajudinha ali pro filme. Vamos ver o que eles falaram. O filme de ação estrelado por Anthony Mackie superou as estimativas com uma arrecadação de 100 milhões das bilheterias nacionais no fim de semana do Dia dos Presidentes, a mesma coisa que a gente viu. Mas teve esse problema aí de 28,2 milhões das bilheterias no segundo final de semana, ou seja, queda de 68%. A mesma comparação com Homem-Formiga Quantumania. Então vocês estão vendo que a previsão não está boa, né? Ele pontua também que o filme arrecadou 63,5 milhões mundialmente em seu segundo final de semana. Então percebe como os números estão fracos? A IGN também reproduz o comentário do Paul, né, que é o analista sênior da Comscore, porém eles também colocam a questão da projeção. O Deadline sugere que Admirável Mundo Novo arrecadará cerca de 450 milhões nas bilheterias globais. E aí a gente pensa, bom, isso aqui é um bom número ou não é? Bom, vamos lá, vamos entender. É ou não é? Desculpa aí a imitação do filme, mas eu não resisto. Se o filme custou 180 milhões e até agora arrecadou 289, ele já se pagou. Ah, mas e os custos do marketing e tudo mais? Vamos supor que esse filme tenha custado ao todo 250 milhões. Ele já se pagou, tá? Tô chutando. Agora, vamos supor que o número de 380 milhões seja correto, por conta ali dos gastos do marketing e também dos gastos de refilmagens e tudo mais. Bom, neste caso, então, o filme ainda não se pagou. Porém, se ele fizer 450 milhões, de acordo com essa projeção, ele vai se pagar. Vai ter ali um lucro muito pequeno, muito baixo, vai ser considerado um flop e uma baixa bilheteria dentro ali vai entrar no pódio, né, dos fracassos da Marvel, ou dos filmes que mal se pagaram. Não chega ali a ser um The Marvels, mas também não é uma bilheteria boa. E, como a Variety pontuou, e a gente está repercutindo aqui, o boca a boca tá dividindo muito a galera. Então, por conta aí também do streaming, né, que às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, muitas pessoas não vão assistir porque daqui 2, 3 meses vai estar no streaming também. Então,
esse filme pode se pagar, mas também pode não se pagar em termos de bilheteria. Mas esse filme não depende só de bilheteria. Eu já vou falar disso. Vamos só primeiro analisar aqui o que o The Hollywood Reporter falou. Capitão América tenta se manter corajosa com 28 milhões no segundo final de semana. E aí ele compara com esse filme The Monkey, né? Que estreou com impressionantes 14 milhões. E aí eles vão falar aqui, ó, certamente não é a pior queda. Alguns filmes da Marvel caíram 70% ou mais, como a gente já viu. E o filme ainda tem tempo antes de outro filme de evento para recuperar terreno. Porque isso aqui é muito importante, né, pessoal? O filme do Capitão América não tem nenhum grande concorrente. A The Hollywood Reporter aqui, inclusive, traz essa questão do filme The Monkey, né? Que é um filme que surpreendeu ali na bilheteria, mas não é um grande concorrente. Então, por mais que Capitão América assim esteja, né, no primeiro, né, em primeiro nas bilheterias, ele não tem um grande concorrente. Então ele estar em primeiro não é um grande feito, né? Vamos ser coerentes. Então ele pontua isso aqui, né? E aí tem aquela comparação do você vai ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. No lado do copo meio cheio, o filme continua a atrair um público etnicamente diverso e muitas famílias. Claro, né, eles tinham que pontuar essa questão. O filme é uma grande vitória entre os meninos. No lado do copo meio vazio, pode não ser capaz de se recuperar totalmente de ter sido atingido com um B- lá no Cinema Score, a pior nota do universo cinematográfico da Marvel. Na minha opinião, uma nota injusta, né? Porque a gente tem The Marvels aí, Thor, Amor e Trovão. Mas enfim, informantes da Marvel observam que o Admirável Mundo Novo foi feito durante uma época em que o icônico estúdio estava muito esticado. E aqui, baseado na expressão que ele usou no original, né, no inglês, eu acredito que ele queira dizer que estava numa situação delicada, assim, sabe? Esticado no sentido de muito fina, numa situação difícil. E a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu, né? E aí aqui a gente tem mais alguns comentários do The Hollywood Reporter sobre coisas que o Kevin Feige falou, sobre o próprio filme, também comparando com Capitão América Soldado Invernal e também com o The Monkeys, né, a bilheteria. Mas a questão que fica é, este é um bom número, pessoal? Será que esse filme vai se pagar ou não? Bom, se de 88 domesticamente ele passou para 28 milhões e domesticamente até o momento ele está com 289 milhões e para ele ser um bom filme, né, um filme que se paga, ele precisa de pelo menos 450 milhões, pessoal, a resposta é pode ser que sim, pode ser que não. E o que eu quero? Bom, nisso tudo, pessoal, eu não detestei o filme não é péssimo, na minha opinião, como muitas pessoas estão falando. Já comentei aqui várias vezes, tanto na minha crítica completa com spoilers, quanto na repercussão negativa aí de coisas que o pessoal estava falando. O filme não é péssimo, e eu gostaria que ele não fosse tão mal nas bilheterias, porque isso daí impacta a Marvel como um todo, né? E a gente quer que mais filmes sejam feitos com a devida qualidade, mas eu não fico torcendo pro flop do filme, até porque eu gosto do Anthony Mackie, acho ele um cara muito carismático e eu acho que ele merece, sabe, estar onde está, embora muitas pessoas não consigam suportar o fato de que ele pode estar sim ali sem lacração. Né? O pessoal acha que só o fato de ser um homem negro já é lacração. E isso não é verdade, né? Não é verdade, porque o Sam Wilson é um personagem lacrador nos quadrinhos, mas no UCM ele não é. Infelizmente o filme só é genérico, como eu já falei mais de 1 milhão de vezes aqui neste canal. Porém, pessoal, como eu disse, este filme aqui não depende apenas dos números de bilheteria, porque nós temos também uma grande fatia desses lucros que entram, né, para a Marvel, que é o de licenciamento, o de merchandising. Vocês lembram, inclusive, que vários brinquedinhos do McDonald's foram divulgados antes da hora porque o filme foi adiado em 1 ano. Então, este filme ainda tem a chance de se pagar por causa desses custos de licenciamento, né? As empresas que fazem brinquedos, o próprio McDonald's, como eu já falei. Então, alguns já estimam que esse filme já se pagou. Em termos de bilheteria, não. Ele vai depender desses outros custos, o que é muito ruim. O ideal é que um filme ele se pague, ele gere lucro de bilheteria, né? Que a bilheteria traga esse lucro para casa e que esses outros valores vindo de licenciamento, merchandising e tudo mais apenas agreguem no lucro, para que aí o estúdio possa investir em sequências ou em outros projetos, né, do mesmo universo, no caso da Marvel Studios. Mas o ideal é que o filme se pague com a bilheteria. Então, vamos aguardar. Devido à repercussão, eu faço meu palpite e volto aqui na semana que vem para ver se eu estava certo, é que este filme muito provavelmente vai chegar lá nos seus 300 milhões mundialmente no próximo final de semana. Pode ser
que eu esteja enganado, mas acho que 350 ou até 400 milhões, tendo em vista essa queda de 68%, pessoal, eu acho que não vai acontecer, tá bom? Mas nós vamos aguardar e eu quero saber a sua opinião. De que lado você está? Você quer que esse filme flop para você levantar a bandeira de que a lacração perdeu? Ou você quer que esse filme flop porque ele não se posicionou politicamente, não falou que o Hulk vermelho era o Trump e por causa disso ele tem mesmo que flopar? Ou você, assim como eu, não fica desejando mal e também não achou o filme tão ruim? Esses aqui são os números, esses aqui são os meus comentários. Escreva aí o que você pensa, beleza? E é isso aí, eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.